Fibra é um carboidrato, né? Só que é um carboidrato não digerível. Nosso corpo não digere. Mas existem vários tipos de fibra. E as fibras, por mais que elas não sejam digeríveis, elas podem ter calorias. Por que podem? Porque algumas não têm, outras têm. Tá? Dudu, preciso saber qual fibra tem caloria? Não. Porque se você tiver 30 gramas de fibra na dieta, e dessas 30 gramas, 15 gramas tem caloria. Normalmente elas têm uma caloria, 2 calorias. Né? E normalmente a gente não encontra essa informação nutricional. Certo? Esse dia eu vi lá o Web Diet que ele dá a dieta da pessoa e ele, não sei se alguém usa o Web Diet, ele dá lá a quantidade de carboidrato disponível. Eu não gosto daquilo, do jeito que ele faz. Por quê? Porque ele está me dando de um jeito que ele está supondo que é. Porque a gente não tem informação para tudo que é tipo de fibra. Né? Mas enfim. Tudo bem que o erro não vai ser grande no fim das contas, mas não precisava. Então, normalmente a gente considera a fibra sem caloria, tá? Normalmente. Tá? Mas, claro, algumas fibras podem ter um pouco de caloria. Mas, normalmente tipo, às vezes 2 calorias. Enfim. Então, não precisa se preocupar com essa parte. Considera a fibra sem caloria como o rótulo dos alimentos faz, né? No rótulo do alimento vai ver que fibra não tem caloria, né? Por aproximação não tem, mas... As fibras podem influenciar o nosso metabolismo de diversas formas, como algumas fibras são fermentadas e vão produzir moléculas benéficas para o nosso organismo, inclusive que vão influenciar a saciedade, como os ácidos graxos de cadeia curta, né? Propionato, butirato. Elas podem reduzir os níveis de colesterol LDL, principalmente o psyllium, a beta-glucana da aveia, né? Mas no feijão também tem fibras que têm potencial para isso, mas não é qualquer fibra que tem potencial para reduzir. Elas podem melhorar o controle glicêmico, reduzindo os níveis de glicose e insulina. E as fibras são interessantes para usar numa estratégia de emagrecimento. Bom, primeiro que tem que ter fibra na dieta pensando em saúde, né? Em geral. A recomendação básica fica em torno de 30 gramas. Tá? Por aproximação aqui, homens e mulheres, seria mais ou menos por aqui. 14 gramas a cada 1000 calorias do gasto energético. Tá? Elas ajudam no controle da saciedade. Também não significa que muito mais fibra vai ajudar, mas na minha experiência pessoal, não com o paciente, mas comigo, em 2017 eu fiz um experimento comigo mesmo, que era socar de fibra na minha dieta. Então eu colocava fibra em todas as refeições, no shake de proteína eu colocava psyllium, misturava fibra de trigo, né? Ficava uma papa grossa, mas... Aí eu comia meio quilo de vegetais no almoço, mais 300 gramas na janta, comia feijão nas refeições, consegui deixar minha dieta com 60 gramas de fibra por dia. Gostei da experiência. É um pouco difícil de manter a adesão, né? Mas eu consegui manter minha dieta estável por vários meses e ajudou bastante na saciedade, mas uma hora a fome vem de qualquer jeito, tá? Então ajuda, né? Mas é uma estratégia válida. E aqui, pessoal, essa recomendação aqui do Instituto de Medicina não significa que isso aqui é um teto, tá? Na verdade, isso aqui é uma recomendação mínima pensando em potencial melhora da saúde cardiovascular. Essa recomendação é baseada nisso, nos benefícios da fibra na saúde cardiovascular. Ou seja, quem está trabalhando com essa quantidade, comparado a quem está consumindo... Qual que é a média de consumo de fibra da população? Vamos ver se sabe. 15. Quem falou? 15 gramas, mais ou menos. Então a recomendação é o dobro disso. Então, claro, você não vai pegar um paciente que está comendo 15 e jogar para 50. Tá? Você vai pegar o paciente com 15 e jogar lá para 25, 30. Aí se é um paciente que está tendo um bom adesão e começa a ter fome, daí você pode subir. Se é um paciente com síndrome metabólica, também suba. Tem estudo com paciente com diabetes que eles jogam para 50 e dá um resultado muito bom, tá? Então, você pode usar mais tranquilamente. Os estudos epidemiológicos mostram que a ingestão de fibra previne a obesidade. Em que sentido? Quando eu comparo pessoas que comem mais fibras na população com pessoas que comem menos fibras, quem come mais fibra ganhou menos peso.
Foi por causa da fibra? É um estudo observacional, não sei, né? Mas parece que a ligação é forte. Né? Porque os alimentos que têm fibras têm outros nutrientes, enfim. Mas as fibras tem estudos clínicos também que mostram que fibra promove perda de peso. Né? Não é algo grandioso, né? Ah, o cara começou a aumentar a ingestão de fibra, isso que vai facilitar ele perder peso. Né? De certa forma facilita, mas a magnitude não parece tão grande. Mas em relação a prevenir ganho de peso, o efeito parece ser mais expressivo. Né? E aqui é um ponto importante, né? O meu paciente que está reganhando peso, ou o paciente que chega para mim porque está reganhando peso, uma das coisas que eu começo a bater forte na tecla dele é fibra. E aí eu gosto até de suplementar, porque o paciente sempre gosta de uma coisa diferente, né? Então você fala assim, eu posso aumentar a fibra só pela alimentação? Posso. Por que eu falo tanto do psyllium na internet? Porque eu acho que é um alimento muito foda, né? Pelos potenciais benefícios que tem, e porque a galera gosta de uma coisa diferente. Se eu posso dar uma coisa diferente que tem embasamento científico, cara, então é isso aí. Bom, o alimento campeão de fibras é o feijão, né? E é um alimento saboroso, né? Tem antinutriente no feijão? Tem. Principalmente se comer cru. Aí é um problema, tá? Verdade? Aí a Isso. Mas aí que tá, né? Porque um dos pontos importantes da evolução humana é a invenção a descoberta do fogo, né? O fogo facilitou a disponibilidade de nutrientes para o organismo, né? E isso permitiu, de certa forma, que nós tivéssemos uma evolução mais acelerada. Inclusive por ter acesso não a só mais biodisponibilidade de aminoácidos, né, através do aquecimento das proteínas, mas também dos carboidratos, de certa forma. Então o feijão ele tem antinutriente, mas o cozimento do feijão acaba com 90% desses antinutrientes, então. E é um bom exemplo aquilo, né? Ele tem muito micronutriente, tem em relação a outros alimentos, né? Fibra, campeão de fibra. Proteína, ele é uma boa fonte de proteína. Né? Pensando para uma pessoa vegana, por exemplo, né? A principal fonte de proteína é leguminosa. Abacates também, né? Tem bastante fibra, uma fonte de gorduras saudáveis. A única fruta com essa combinação, né? É típica. Psyllium aqui, ó, pessoal. 8 gramas de fibra, 80% dele é fibra. Né? Às vezes a recomendação, às vezes pode passar 10 gramas por dia, dividido em 2 de 5 gramas, né? Porque ele pode causar mais intolerância. A fibra de trigo, ela é mais fácil do intestino tolerar, que ela não é uma fibra que costuma fermentar. Né? Ela é basicamente fibra insolúvel. Fibra insolúvel pode fermentar também, mas normalmente as que fermentam mais são as solúveis, tá? E fibra de trigo é padrão ouro para constipação. Fibra de trigo. Quando você tem um paciente que já melhorou, se você já melhorou bem a dieta e ainda relata constipação, é legal colocar fibra de trigo na dieta. Né? Bom, os vegetais. Comer vegetais é importante por quê? Muitas vezes o nosso paciente pensa que vegetal e fruta é bom porque tem micronutrientes. Tem, né? Mas se você pegar um pedaço de carne, vai ter mais. É isso que os carnívoros, né, falam. Né? Não precisa de fruta e vegetal, o carbo não é essencial, enfim. Né? Mas um diferencial dos vegetais é a quantidade de fibras, principalmente quando você olha a relação fibra-caloria, é uma quantidade bem expressiva. Você pode olhar um vegetal ali, o brócolis, não tem tanta fibra. Olha a relação, né? Caloria-fibra. É muito boa, né? Aqui eu dou um exemplo aqui, ó. Radical. 1 kg de tomate. 12 gramas de fibra em 150 calorias. 1 kg de cenoura. 32 gramas de fibra em 350 calorias. Ou seja, né? O cara já matava aqui a recomendação de fibra se comer 1 kg de cenoura por dia. Vai ficar laranjado, mas... Né? Não, aqui eu só fiz um exemplo só para mostrar, né, pessoal? Obviamente, se a gente pega... Vamos pegar ali, se a gente tem uma mistura de vegetais na dieta, meio quilo de vegetais, a gente vai ter mais ou menos
uma média de 200 calorias, né? Aqui dá menos até, né? Aqui a cenoura é um dos vegetais mais calóricos, né? Se for pensar. Então, se eu pegar meio quilo, eu vou ficar em 150 calorias. Por isso que não precisa se preocupar em contar calorias de vegetais, né? Porque comendo meio quilo de vegetais, que eu considero bastante, a Organização Mundial de Saúde recomenda 400 gramas de frutas e vegetais por dia. Mas eu normalmente uso só de vegetais 400, 500 gramas. No paciente, principalmente o paciente que está em processo de emagrecimento. Então, se você pensar meio quilo de vegetais, você já consegue ter um aporte de fibra na faixa de 10 gramas, 8 gramas, né? Outra coisa é a quantidade de fitoquímicos que a gente encontra nesses alimentos, né? E os fitoquímicos, eles têm ação antioxidante, anti-inflamatória,